Oi, gente, aqui quem fala é a Marcela, dando início ao podcast Alexandria, o filme, na presença de meus amigos Pietro Oliveira, Bruno Ishizuka, Gustavo Reis e Gustavo Zaqueu, que me ajudarão a tornar essa experiência possível. Espero que vocês gostem. Para começar, Alexandria, filme de Alejandro Amenábar, foi lançado em 2009 e conta a história de Hipátia, uma filósofa e professora muito à frente de seu tempo. A história se passa no Egito, no período de 370 a 415 da Era Cristã, em um contexto de agitação política e religiosa ocasionada pela crise do Império Romano, que dominava aquela área naquela época. A cidade de Alexandria é uma das principais cidades desse império, e se destacou devido à sua educação. Até então, os romanos se baseavam em preceitos expansionistas, militaristas e escravistas. Colocavam em prática uma política chamada de pão e circo. Tal política exercia uma função de controle da população com oferecimento de espetáculos e comida. Ela impunha uma ideia de identificação com o imperador. Por esses fatores, os romanos prosperaram com certa paz e estabilidade, alcançando imensas proporções em seu território acerca do mar Mediterrâneo. Quanto à religião, eles não se demonstravam intolerantes e conviviam com diversas crenças. Mesmo assim, em relação ao judaísmo e ao cristianismo, o Império Romano praticava perseguição religiosa. Isso aconteceu devido às crenças dessas religiões confrontarem de alguma forma os princípios ou interesses romanos. No caso dos judeus, sua fé se mostrava resistente à própria dominação. Já os cristãos eram perseguidos por ter crenças antagônicas ao Império, como a propagação de um discurso de paz e igualdade. No próprio governo do imperador Nero, os cristãos sofreram uma das maiores perseguições, em que foram torturados, empalados ou até mesmo massacrados em eventos culturais. Contudo, a partir da dinastia dos Severos, momento de transição do Alto Império para o Baixo Império, os romanos presenciam um declínio. Essa crise é resultante de 3 pontos principais: a interrupção das conquistas de territórios, e que por consequência gerou a crise escravista e a econômica. Dessa maneira, o contexto político e religioso também é um tanto quanto diferente em relação aos pontos levantados anteriormente. E sabendo que o filme se passa nesse momento, isso é válido para ele também. Devido à situação de crise, então, medidas políticas religiosas foram tomadas pelos próximos imperadores de Roma. Quanto à política, teve a tetrarquia, divisão temporária do império em 4 partes, a criação de uma nova capital, Constantinopla, e outras medidas como a lei do colonato, que proibia os camponeses de deixar a área rural, e mais para frente a divisão definitiva do Império Romano em oriental e ocidental. Além disso, considerando a religião, o cristianismo, que quanto mais reprimido pelos romanos, mais crescia, no ano de 303 d.C., com o Edito de Milão, foi proporcionada a liberdade de culto para os cristãos, para depois, no ano de 390, período próximo da divisão da Roma Antiga, o cristianismo ser considerado a religião oficial do Império. Assim, como dito anteriormente, o filme Alexandria retrata esse momento de transição, em que os cristãos são cada vez em maior número, oprimindo os pagãos, considerados hereges e bruxos. Eles também convivem com o judaísmo do povo hebreu e a cultura greco-romana. Sobre o filme, a protagonista de Alexandria é Hipátia, filha de Theon e única personagem feminina da trama, que foge dos papéis designados às mulheres daquela época. Ela faz isso despertando pensamentos científicos em seus discípulos, sendo que naquele tempo a ciência não tinha o mesmo prestígio que o atual. Entre seus alunos se destacam Orestes, que é filho do prefeito de Alexandria e que a ama muito, mas não é correspondido, e Sinésio, um adepto do cristianismo. Seu escravo, Davos, também é muito importante em alguns momentos e ele a ama secretamente. Entretanto, Hipátia não deseja se casar e dedica-se unicamente aos estudos, principalmente sobre astronomia, em que sua principal preocupação no filme é em relação ao sistema planetário. Ela também chegou à idade adulta quando o Império Romano estava passando por momentos conturbados, sendo Alexandria uma terra de muitos povos, como judeus, pagãos, ateus e um grupo que se expandia e ganhava muitos adeptos, os cristãos. Durante o governo de Constantino, primeiro imperador cristão, que durou de 306 a 312 d.C., o cristianismo ganhou sua força. Então, Hipátia, com seu pensamento livre e sua ideia de que o universo era regido pelas leis da matemática, fez com que ela fosse vista como pagã, assim sofrendo diversas ameaças.
Após a divisão do Império Romano do Ocidente e do Oriente, a tensão religiosa em Alexandria só crescia, até que em 412 d.C. algo mudou. O bispo cristão Cirilo se tornou patriarca. Ele era um fanático que não concordava com nenhum dos ideais de Hipátia e a considerava uma herege. Na mesma época, começaram a surgir boatos de que Hipátia praticava magia negra, adorava Satanás, enfeitiçava os políticos e praticava bruxarias. Em 415 d.C., Hipátia teve sua carruagem cercada por um grupo de cristãos fanáticos e adoradores de Cirilo, que a atiraram à força do móvel e a arrastaram no chão até a igreja. Ela foi amarrada, teve suas roupas rasgadas e infelizmente teve sua pele e carne arrancados por cascas de ostras. Após sua morte, a esquartejaram e levaram seus pedaços a todos os cantos, como um lembrete de que não se podia desafiar o cristianismo de Alexandria. Outra tragédia foi a queima da Biblioteca de Alexandria, que continha um dos maiores conhecimentos da civilização ocidental. Até hoje, é considerado uma das maiores perdas de conhecimento do mundo. Historicamente, ao passar do tempo, o Império Romano decaiu cada vez mais, principalmente com as invasões bárbaras, ou seja, aqueles que não eram romanos. Assim, esses povos foram conquistando maior influência, e a Igreja Católica se aliou com alguns deles. Depois disso, mantendo esse crescimento, durante a Idade Média a Igreja Católica se torna uma das maiores instituições religiosas do Ocidente. E então, essa entidade carrega os mesmos princípios de julgamento e punição dos hereges presentes na Roma antiga. Ainda em relação aos conflitos religiosos, logo no início do filme há uma cena que expõe claramente a intolerância dos pagãos e os cristãos. De acordo com suas próprias crenças, a justiça não deve ser efetuada pelos seres humanos, e sim pelo divino, por Deus. E antigamente esse pensamento era fixado por quase todos, o qual alega ter verdades absolutas que não poderiam ser questionadas, pois ofenderiam o divino que exerceria a punição. Mesmo assim, condenando aqueles considerados hereges, mostra que os mesmos cristãos que antes eram perseguidos acabaram sendo intolerantes e fazendo justiça como bem entendessem. É possível perceber isso na cena de Orestes e o futuro bispo Sinésio, o qual Orestes faz um comentário chamando o sistema apresentado por Davos de arbitrário. E em seguida, Sinésio chama sua atenção sobre questionar as obras de Deus. Quem é você para questionar uma obra de Deus? A ciência e a religião, apesar de diferentes, sempre andaram muito juntas. A ciência tentando provar com uma metodologia científica e a religião tentando persuadir os ouvintes de que seus dizeres são a verdade. Desse modo, em diversos pontos, as duas entram em conflito, surgindo então os dogmas, que são pontos cruciais da narrativa de que ou o ouvinte da religião acredita ou ele não acredita. E no filme, os cristãos explicam o sistema planetário sendo simplesmente uma obra de Deus, o que é questionado pela filósofa Hipátia. Então, ela formula a hipótese de que o sistema que eles acreditavam estava errado, o que anos mais tarde foi comprovado pelo astrônomo Johannes Kepler. Ao nos aprofundarmos mais na história de Hipátia de Alexandria, não poderíamos deixar de notar que ela teve a vida encerrada por homens, pois ela era grande e poderosa e eles se sentiam temidos por ela. Documentos antigos sobre Hipátia, que garantem a sua existência, afirmavam que ela era uma mulher extremamente bonita, bem articulada ao falar e lógica. Toda a ação feita por ela era descrita como calculada, ou seja, Hipátia, acima de tudo, era uma pessoa sã e prudente. A cidade tinha por ela um respeito que lhe foi concedido unicamente, pois as mulheres da época não eram um símbolo de admiração, e sim submissão. Hipátia era uma exceção à regra em todos os quesitos, principalmente sua inteligência. Pouquíssimas mulheres na época tinham permissão para estudar, e Hipátia foi uma delas. Seu pai, Teon de Alexandria, tinha formação educacional, o que lhe concedeu também o direito ao estudo. O homem era astrônomo, filósofo, mestre da matemática e autor, que criticou e editou obras de pensadores como Euclides. Além disso, ele a treinou não só mentalmente, mas fisicamente também. Os dois faziam parte de um treino mental chamado mens sana in corpore sano, que de latim significa mente sã e corpo sadio. Como dito, Hipátia nunca foi casada a um homem, e sim a verdade e a busca pelo conhecimento.
E ela escreveu vários livros de matemática, filosofia, aritmética e álgebra e tinha um prazer em comum por mecânica e tecnologia, assim desenvolvendo instrumentos utilizados até os dias de hoje na física, como o planisfério, hidrômetro e astrolábio plano. Algumas situações em que pessoas falaram de Hipátia podem ser descritas a seguir. Fez tantas realizações em literatura e ciência que ultrapassou todos os filósofos de seu tempo. Ela progrediu nas escolas de Platão e Plotino, explicava os princípios da filosofia a quem a ouvisse e muitos vinham de longe apenas para receber seus ensinamentos, disse Sócrates de Constantinopla sobre Hipátia. Também há a citação. Vestida com o manto dos filósofos, abrindo caminho no meio da cidade, Hipátia explicava publicamente os escritos de Platão e de Aristóteles, ou de qualquer outro filósofo, a todos que a quisessem ouvi-la. Os magistrados costumavam consultá-la em primeiro lugar para a administração dos assuntos da cidade, disse Esíquio, o hebreu, um dos maiores alunos de Hipátia. Assim, a educação em Alexandria era bem rígida. Ser mulher limitava os direitos de acesso aos espaços educativos e às ocupações políticas. Na sociedade contemporânea, apesar da presença da mulher no mercado de trabalho, ainda se percebe desigualdades que têm a mulher ser submissa aos homens. Essa ideia aparece no filme Alexandria, mas as atitudes de Hipátia, então, em contraposição com as regras e convenções sociais consideradas aceitas contra a educação da época. O modelo educacional, direcionado ao sexo feminino, teve como base a ideia da mulher, mãe, dona do lar e boa esposa, que estiveram atreladas às ideias religiosas de pecado e pureza. Isso condiciona a discussão da mulher e educação, especificamente da presença da mulher em sala de aula. Também é observada a influência religiosa no contexto do filme Alexandria, sobretudo na educação direcionada à ideia da mulher, de ser mulher submissa e dependente. Em relação à constituição da ideia de ser mulher, ao rematizar o filme Alexandria, com vistas na educação e prática pedagógica de Hipátia e sua relação com o debate sobre as escolas inclusivas na sociedade atual, observa-se que as instituições educativas e formativas indicam e sustentam as características que são aceitas e disseminadas no seu contexto histórico e social. Um exemplo disso é a falta de credibilidade às opiniões de Hipátia, justamente por esses preconceitos enraizados. Portanto, o filme Alexandria contribui para se pensar sobre a educação na sociedade antiga e também para problematizar a prática pedagógica atual, considerando a diferença. A partir de um olhar marcado pela ideologia e política educacional da sociedade contemporânea, observa-se que na antiguidade greco-romana os homens e mulheres não tinham o mesmo direito à educação. Nesse contexto, a personagem Hipátia usou ser diferente, rompendo os valores convencionais e ditos normais. Bom, espero que tenhamos conseguido passar um pouco da mensagem incrível que esse filme transmite. Para se aprofundar, assista ao filme disponível no YouTube e garanto que vocês não vão se arrepender. Agradeço a todos que assistiram ao nosso podcast e até mais.